Para o Bahia, existe um risco menor caso você priorize a Libertadores em função do brasileiro, ou melhor, é isso. A Libertadores abre um pouco da situação do brasileiro, que eu não acredito que o Bahia passe um sufoco quando se fala de rebaixamento. Mas se o Bahia voltar para a Libertadores ano que vem, Sim. é muito mais acessível, apesar de ser muito difícil, pelo Campeonato Brasileiro do que por outras vias, como o título de Copa do Brasil ou o próprio Libertadores. Então, eu acho que o Bahia esse ano chegou numa competição de fase de grupos. E eu penso que o Bahia e o torcedor devem desfrutar. Desfrutem da Libertadores. Não tem grande problema se eu for eliminado na fase de grupos. Você Se, acha que o se, torcedor, de modo geral, não vai reclamar se o Bahia cair na primeira fase? claro que vai. Claro que vai. Então, Mas isso não quer dizer que você vai jogar com a com grande pressão. eliminação não tem desfrute certo. Sim. Mas se você tratar isso como uma grande pressão, porque qual é o grande problema quando você joga com pressão? A questão é da expectativa. É. Você joga com uma pressão, Qual você é a sua estraga. expectativa para o Minha Bahia na expectativa amanhã é Libertadores? passar em segundo lugar. Segundo lugar, É, ok. para o Inter, depois o Bahia. É minha expectativa. Sim. Mas se o Bahia ficar em terceiro, E for para a Sul-Americana, frustra a minha expectativa. Mas qual é o grande dano pro Bahia? e se ficar em quarto? Frustra a minha expectativa pra caramba, vou reclamar pra caramba. Qual é o grande dano pro Bahia? Qual é o grande dano? O dano é que você não vai ter o clube, talvez, nesse primeiro momento, fazendo valer aquilo que tenha sido a principal chancela desse grupo que está Isso. assumindo o Bahia, que é de fazer com que o Bahia suba de Isso. patamar. É claro que não vai ser de maneira imediata e ninguém está cobrando isso. Você chegou no ponto. Ninguém está cobrando isso agora. Ninguém Mas tá para cobrando o isso agora. torcedor, de um modo geral, se classificar para a Libertadores e numa primeira fase ver o Bahia eliminado, pela expectativa que o torcedor está criando, e talvez não seja que o Grupo City está criando, vai ser um impacto negativo gigantesco.